Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa força que muitas vezes, sem a gente perceber, acaba moldando as nossas vidas, nossos relacionamentos, o egoísmo. Mas calma, não vamos ficar só nisso não. A ideia é também descobrir o exato oposto dele, o amor autêntico, e entender como essa escolha entre um e outro acaba definindo praticamente tudo. E para começar, essa citação de Santo Agostinho é a nossa chave mestra. É ela que abre toda a nossa discussão. Basicamente, ela nos mostra que existem dois caminhos, duas fundações bem diferentes para construir uma vida. De um lado, o amor a si mesmo, o foco no eu, e do outro, a dedicação a algo muito maior que esse eu. Então, vamos lá. Para começar, vamos olhar o egoísmo bem de perto. Como é que ele funciona na prática? De que jeitos ele costuma aparecer no nosso dia a dia? Olha, isso aqui é super importante. Egoísmo não é só ser mesquinho ou pensar em si de vez em quando. É algo bem mais profundo. É uma verdadeira distorção da realidade. É quando o eu se torna o sol do sistema solar, sabe? O centro de todo o universo, a régua com a qual tudo e todos são medidos. E a consequência disso é: uau, é poderosa. A pessoa egoísta, muitas vezes sem nem se dar conta, cria um mundo interno tão grande, mas tão grande, que ele começa a substituir o mundo real. As coisas não são mais boas ou ruins por si só. Elas passam a ser boas ou ruins para ela, e só. E o mais interessante é ver como essa atitude se manifesta em comportamentos que, olha, a gente reconhece de longe. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas caras do egoísmo. A primeira cara, então, é a vaidade. É só a gente pensar no mito de Narciso, que se apaixonou tanto pelo próprio reflexo na água que acabou se afogando. É a mesma lógica. A pessoa vaidosa está sempre procurando um espelho, seja na opinião dos outros, no sucesso profissional, qualquer coisa que reflita aquela imagem perfeita que ela quer ver de si mesma. Aí vem a hipersensibilidade. E aqui tem uma virada de chave. Essa sensibilidade extrema muitas vezes não vem de uma fragilidade genuína, mas sim do orgulho. É como se a imagem que a pessoa tem de si fosse um balão super inflado e delicado. Qualquer crítica, por menor que seja, já soa como uma agulha, um ataque pessoal, uma ameaça real. E a diferença na reação é gritante, é da água para o vinho. Alguém com maturidade emocional ouve uma crítica e pensa: opa, uma informação, uma chance de melhorar. Já o orgulho ferido, esquece. Ele não processa como informação, ele sente como um ataque. A resposta é imediata, ou raiva para se defender, ou autopiedade para proteger aquela imagem idealizada. Vamos para a inveja. A definição aqui é muito precisa. Não é só querer o que o outro tem. É sentir dor, uma tristeza genuína quando o outro se dá bem. E por quê? Porque na lógica do egoísta, o sucesso de alguém parece diminuir o brilho dele. É como se a felicidade alheia roubasse um pouco da luz que deveria ser só dele. E aqui está o ponto-chave. Esse sentimento se conecta diretamente com atitudes destrutivas. A crítica ácida, a fofoca, a calúnia. Muitas vezes tudo isso nasce como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para rebaixar o outro e, por consequência, se sentir um pouquinho mais alto, um pouquinho superior. Ok, a gente já viu as várias faces do egoísmo, mas e aí? Qual é o preço de verdade? Qual é o custo de viver num universo onde o centro de tudo é a gente mesmo? Quais são as consequências reais dessa escolha? Bom, o impacto é devastador. E ele se espalha por todas as áreas da vida. No campo pessoal, a personalidade para de crescer, fica atrofiada. Nos relacionamentos, o resultado é solidão, possessividade. E no fim das contas, no nível mais profundo, o que sobra é um imenso vazio. Tem até um exemplo bíblico bem forte que ilustra a gravidade disso. A história de Ananias e Safira mostra como a mentira, que nasceu da vaidade, do desejo de parecerem mais generosos do que eram, teve a consequência mais drástica de todas. Então, o ponto crucial é este. A pessoa egoísta, no fim do dia, constrói um reino com um único habitante, ela mesma. A consequência inevitável de se colocar no centro de tudo é uma solidão profunda, da qual não dá para escapar. E o egoísmo é tão sorrateiro que ele consegue até se disfarçar de amor. Essa citação traz uma ideia muito forte. O tal do egoísmo a dois. É quando o que parece ser um relacionamento, na verdade, é só a soma de dois interesses. Cada um vê o outro como uma posse, um objeto para complementar o próprio eu. Mas, se esse é o problema, qual é a solução? Felizmente, existe uma alternativa.
Vamos agora explorar como dá para construir uma vida sobre uma base completamente diferente, a do amor autêntico. E a abordagem para essa mudança é fascinante. A ideia não é só ficar lutando contra os defeitos. A solução é positiva, é cultivar ativamente o amor. Pensa assim, é como acender uma luz forte num quarto escuro, para expulsar a escuridão em vez de ficar brigando com as sombras. E aqui a gente tem 3 antídotos práticos, 3 ações bem concretas que viram a chave e invertem a lógica do ego. Cada um desses passos é um exercício para tirar o foco de si e colocar para fora, no serviço, no bem do outro e em reconhecer o valor imenso que cada pessoa tem. É como se fossem 2 sistemas operacionais para a vida. De um lado, a lógica do egoísmo, que sempre pergunta, tá, mas o que eu ganho com isso? Do outro lado, a lógica do amor, que pergunta, como eu posso ajudar? Essa simples mudança na pergunta que a gente se faz, ela é a essência de toda a transformação. E aqui, nessa definição clássica do amor, a gente encontra a resposta final. Se a gente prestar atenção, cada uma dessas características é o oposto exato de uma das faces do egoísmo que a gente viu. O amor não é invejoso, não se vangloria, não busca os próprios interesses. É o espelho perfeito e invertido do ego. E tudo isso, no fim das contas, nos traz de volta para aquela escolha fundamental lá no comecinho da nossa conversa, a escolha entre os 2 amores que fundam 2 cidades diferentes. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, é um convite para reflexão. Com as nossas ações do dia a dia, nossas reações, nossas motivações secretas, qual cidade, afinal, estamos ajudando a construir? Uma cidade totalmente centrada no eu ou uma cidade construída sobre a doação e o amor? A escolha, no final, define não só quem cada um de nós é, mas também o tipo de mundo que a gente cria ao nosso redor.